Eu quero falar hoje, nesse estudo, sobre o anticristo e o link que acontecerá nesse período de grande tribulação. A palavra do Senhor, ela diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 e 2, Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Versículos 3 e 4. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Paulo, então, está alertando aos cristãos em Tessalônica a respeito do dia do Senhor. E ele diz, ninguém vos engane, porque isto, o dia do Senhor, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. A segunda vinda de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, não vai acontecer sem que primeiro venha a apostasia. E aqui está um detalhe curioso, porque talvez algumas pessoas elas não tenham alguns recursos para estudar as Escrituras, ou para se informar mais a respeito dos manuscritos, a linguagem original em que foram escritos os livros do Novo Testamento. Então, associam essa palavrinha aí, apostasia, como um desvio de fé. Nesse sentido aqui, da forma como aparece, aqui não é o verbo apostatar, desviar, mas sim um substantivo, cuja raiz no seu original significa afastamento, retirada. Não é aquela apostasia que Paulo fala que nos últimos dias, quando ele escreve a Timóteo, muitos apostatarão da fé, se desviarão da fé. Não, aqui é o substantivo, cuja raiz, no seu original grego, significa afastamento, retirada, ou seja, o arrebatamento. Paulo está dizendo que ninguém te engane, porque o dia do Senhor, a segunda vinda, não vai acontecer sem que primeiro venha a apostasia, a retirada, o arrebatamento. E seja então revelado o homem da iniquidade, que é nada mais, nada menos que o anticristo. Olha as características do anticristo. Filho da perdição, se levanta contra tudo o que se chama Deus e é objeto de culto. Vai se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus, quando o templo for reconstruído. Ele vai se assentar no templo como se fosse o próprio Deus. Versículo 9 diz mais. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Como é que vai ficar o mundo após o arrebatamento? Como nós vimos no último estudo, na última mensagem sobre o arrebatamento, você pôde acompanhar, o arrebatamento ele vai acontecer de uma só vez em todo o mundo. Os cristãos de todo o mundo, aqueles que entregaram a vida a Jesus, eles serão arrebatados num abrir e fechar de olhos. Agora imagine comigo. Claro que nesse meio tempo, você sabe que tem cristãos que são pilotos de avião. Tem cristãos que vão estar dirigindo seus automóveis, cristãos trabalhando, dirigindo ônibus, embarcações, comandando embarcações. Agora imagine o caos que a terra vai se tornar quando esses cristãos forem arrebatados. Olha só aí, uma ilustração só para reforçar um pouco aquilo que nós estamos falando. Percebam ali, avião caindo, percebam carros caindo de pontes, pegando fogo, pessoas em desespero, trânsito desgovernado, aviões batendo ali em prédios. Pense isso repercutindo em todo o mundo. Qual será a desculpa que eles darão? Qual será a desculpa que a mídia vai dar para aqueles que vão ficar? Alienígenas abduzindo pessoas?
Não sei, não estarei aqui e espero que você também não esteja aqui. Alguém vai ter de resolver o problema. Alguém vai ter que assumir isso aí, porque o mundo vai estar um caos. Quem vai entrar em cena? O anticristo. Amados, a Bíblia diz em Mateus 24, 21, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Esse período vai ser um período de 7 anos, e esse período vai ser dividido em 2 etapas. É uma profecia de Daniel. Para que você entenda o Apocalipse, você precisa comparar com Daniel, porque Daniel fala a esse respeito. Por isso que é gostoso estudar a palavra do Senhor na sua essência. Por exemplo, no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, diz assim, ó: Ele firmará aliança com muitos por uma semana, 7 anos. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então vamos ver aí o que é que vai acontecer na primeira metade desse período de grande tribulação que a terra vai passar, um período de 7 anos. Vamos ver aí os primeiros 3 anos e meio. A ordem global, ela precisa ser restabelecida. As pessoas vão buscar a paz. Muitos hoje, pode acompanhar nos noticiários, as pessoas estão dando as mãos, elas não aguentam mais pessoas matando em nome de Deus, pessoas discriminando outros por conta de religiosidade. Eles vão dar um basta nisso. Eles querem a paz, só que não a paz que Jesus dá, como o próprio Cristo falou. Eu vos deixo a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. Então alguém tem que restabelecer a ordem global. Mas o mais interessante é que 1 Tessalonicenses 5, versículo 3, a Bíblia diz assim, ó: Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Outro problema que precisa ser resolvido, porque os cristãos não vão estar mais aqui, muitos foram, os cristãos que entregaram a vida a Jesus foram arrebatados, o mundo está num caos, eles vão bater o martelo e vão unificar o sistema monetário. Em 2012, já foi cogitado o que se pensava em 1997, a unificação, um bloco monetário. Tanto que depois, com o surgimento do euro, a zona do euro, a ideia hoje que se pensa é formar um único bloco nas Américas e um outro bloco na parte asiática. Então, tendo 3 blocos, a zona do euro, a parte asiática e a parte das Américas, 3 blocos para unificar, para serem unificados em um só, fica muito mais fácil, porque a ideia é a unificação do sistema monetário. Em Apocalipse 13, 16 e 17, diz assim, ó, por que o conceito da unificação do sistema monetário? Controle, amados. Tudo envolve controle. Olha só. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, sobre a testa, para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Tudo isso envolve controle. E esse vai ser o sistema político do anticristo. Então, para que a coisa seja mais fácil de controlar, é necessária a unificação da moeda. Para que a compra e a venda sejam bem monitorados. Em Apocalipse 13, versículo 18 diz, aqui está a sabedoria. Aqueles que têm entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de homem. Ora, esse número é o 666, o 666. Muitos se cogitam a respeito dessa marca. O que é que vai ser essa marca? Um código de barras? Um chip? Olha, a Bíblia não diz o que é que vai ser, mas diz que uma marca vai ser estabelecida. E as pessoas que ficarem só poderão comprar e vender com o uso dessa marca. Tem uma curiosidade aqui que eu quero trazer para vocês. Olha só que interessante, só como curiosidade. Vocês conhecem muito bem isso aí, que está aparecendo na sua tela. Isso aí é o famoso código
de barras. Já notaram que tem algo interessante nos códigos de barra? Dê uma olhadinha. Não percebeu? Olha só que interessante. Perceberam que tem 3 espaços aí que não tem número algum? Aliás, não tem número aparente, mas esses 3 espaços correspondem a um número. Quais são? Que números são esses? Que números são esses? Eu não sei, mas são 3 espaços que precisam de 3 números. E o famoso e curioso www, que você hoje nem usa mais. Antigamente você tinha que botar o www e a página que você queria visitar na internet. Hoje mais não. Você digita a página porque já está embutido no seu computador. Ele já reconhece o World Wide Web. Não sei pronunciar muito bem, mas eu posso traduzir para você. Significa rede de alcance mundial. Controle. Tudo em torno do controle. Além do restabelecimento da paz, da unificação do sistema monetário, o anticristo, esse homem que vai surgir nesse período de caos, na primeira metade da tribulação, ele tem um trabalho muito árduo aí, que é a unificação das religiões. Aquilo que eu falei quando nós falamos sobre aqueles que buscam a paz. Então, este homem, ele vai buscar a unificação das religiões. Em Apocalipse capítulo 13, versículos 11 e 12, diz assim, ó: Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Então, uma adoração à besta, e todo o povo da terra vai ser obrigado a adorar essa única imagem que vai receber culto. E outra coisa importante que eu preciso colocar para vocês é que a atuação do anticristo não vai ser uma atuação simplória não, viu? Ele vai agir com poderes. A Bíblia diz em Apocalipse 13 ainda, versículos 13 a 15, que ele opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra, diante dos homens. Olha só o que o versículo diz. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais. Lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da primeira besta. Agora pense comigo. Se hoje as pessoas, com pequenos sinais, algumas curas que acontecem, muitos dizem que é em nome de Deus, já é motivo das pessoas estarem adorando, imagine quando elas presenciarem esses grandes sinais que a Bíblia fala a respeito do anticristo. Será que as pessoas vão acreditar nisso? Tessalonicenses 2, 9 e 10 e versículo 12 diz assim: O aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Isso não tem quadro de grande tribulação. Pelo menos até agora, não. Não tem um quadro de uma grande tribulação. Porque quando a gente associa grande tribulação, é perseguição, é morte, e a coisa vai. Mas até agora, não tem sido pintado esse quadro. Lembre-se, estamos tratando da primeira metade desse período terrível sobre a terra. Mateus 24, Jesus disse que no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, lhe pediram: Dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então Jesus diz o seguinte, versículos 29 e 30. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, olha o que vai acontecer. O sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então, aí vem a resposta de Jesus, qual o sinal? Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem.
todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Amados, tudo isso aí vai acontecer na segunda metade. Então Jesus virá, aí sim, ele vai cumprir Mateus 24, descendo à terra como um raio, e as pessoas, todos os povos da terra, o verão. Ele vai fazer isso porque os juízos de Deus, eles precisam ser derramados. Nós veremos, então, no próximo estudo, a segunda metade, que é a grande tribulação. Prepare o seu coração, mas ore ao Senhor antes de passar para o próximo estudo, porque quando nós falarmos da segunda metade desse período terrível de juízo que Deus vai derramar sobre a terra, talvez você, se você não tiver um preparo espiritual, você pode não aguentar as revelações que Deus vai te dar. Muitos ficarão céticos, incrédulos mesmo. Será que isso tudo vai acontecer? Outros, conhecedores da verdade, talvez ficarão com um terrível pavor. Mas eu digo para você que já entregou sua vida a Jesus, não precisa ficar preocupado com isso, não. Preocupe com seus parentes, seus amigos, aqueles que não conhecem a Jesus. Aí se preocupe com eles. Sabe por quê? Porque você não vai estar aqui. Jesus vai arrebatar a igreja, e você que entregou sua vida a Ele, você faz parte da igreja. Você será arrebatado. Você entrará nessa arca, Deus vai fechar por fora e vai derramar um dilúvio de grande tribulação sobre a população que rejeitou o seu Filho amado. Então, antes de entrar no próximo estudo, ore ao Senhor. Prepare o seu coração e Deus irá te fortalecer. Deus abençoe a sua vida.